Fala, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Wellington Santana e você está no canal da comunidade cristã Boas Novas, né? Então nós estamos aqui levando as boas novas do Evangelho até a sua casa, beleza? É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez e nós estamos quase concluindo o Sermão da Montanha. Então temos essa porção de hoje e da próxima semana, né? Então, se está sendo bênção na sua vida, né? Eu vou pedir para que você compartilhe esse link, compartilhe a playlist, compartilhe os conteúdos que nós estamos produzindo aqui, porque o nosso objetivo aqui é ferramentar você, né? Da estrutura para que você possa levar para outras pessoas, né? Então, é um estudo, mas que o Santo Espírito possa nos dar entendimento da palavra dele e que ele nos dê intrepidez, que ele nos dê ousadia para que nós possamos levar aos confins da terra. Se nós não podemos ir fisicamente, hoje nós temos este canal aqui, né? Nós temos essa ferramenta chamada internet, né? YouTube. E enquanto ele existir, enquanto nós pudermos falar, nós vamos falar a verdade, nós vamos falar das escrituras, beleza? Então, compartilha se você ama, né? E nós temos que amar os amigos e também os inimigos, não é verdade, Renan? Então, sai compartilhando, geral, né? Compartilha no Instagram, compartilhe nas suas redes sociais, TikTok, o que você usar, tá? Nas suas listas de WhatsApp, pega o link e compartilhe. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e eu te peço para que você se inscreva nesse canal, porque nós temos um objetivo, que é chegar aos 1000 inscritos, né? Como tá difícil essa subida, né? Eu acho que quando nós chegarmos no monte, aí vai ficar mais tranquilo. Lembrando que o objetivo aqui não é ter placa de YouTube, né? Não é virar YouTube, embora nós já estejamos aqui, mas o objetivo é que o YouTube entenda que o que nós estamos fazendo aqui é relevante, que o YouTube entenda que o que nós estamos fazendo aqui ele tem importância. E se ele entender que tem importância, ele vai começar a mandar, né? Ele vai começar a colocar, às vezes você tá lá no YouTube, não aparece alguns vídeos que você nunca viu, então esses vídeos vão começar a pipocar, lembrei a palavra, ele vai sugerir estes vídeos, né, para outras pessoas, né, então recomendar, então, para que este conteúdo chegue, nós não somos uma equipe só aqui, eu, o Renan, o Roberto, o Vitor, o Andalúzia, nós somos uma equipe com você, então você faz parte disso, e o seu papel aqui, claro, né, é ouvir a palavra, mas não ser só ouvintes, nós temos que ser praticantes, então compartilha e também uma forma de você cumprir o ID que Jesus chamou a todos nós, beleza? Também quero falar um pouquinho da programação aqui da nossa família, certo? Então, todas as quintas-feiras nós temos estes vídeos, né? Todas as quintas-feiras nós estamos trazendo esses estudos para você. De domingo nós temos um culto híbrido, né? Ele é presencial e online às 18 horas. E às terças-feiras só presencial. Você que quer nos visitar, tem um endereço na descrição do vídeo. Você será muito bem-vindo, beleza? E você está chegando agora, manda um alô aí, para que nós possamos dar um alô para você também, tá bom? Bom, hoje, Jesus já está quase concluindo, né? Todo sermão tem um começo, meio e fim, e geralmente o fim de um sermão sempre vai vir um desafio, né? O fim do sermão sempre vai ter um apelo, e aí Jesus vai fazer esse apelo, né? Ele vai mandar você ter uma ação agora. Ele veio falando como que se comporta, né? Ele veio falando como que um cidadão do céu, porque eu e você, a partir do momento que passamos a ter o Espírito Santo operando em nós, nós somos seres, né? Somos cidadãos dos céus. Então, o reino do céu não começa quando nós morremos, mas o reino do céu começa a partir do momento que você está, que você se volta a Jesus e você tem o Espírito Santo. Então, o reino já começou. Então, nós temos que nos portar como rei, como participantes deste reino, certo? Então, ele veio, né, falando as bem-aventuranças, depois ele falou sobre julgamento, depois ele falou sobre muitas outras coisas, né? E aí, agora ele vai
meio que enquadrar as pessoas e falar, agora você tem 2 caminhos a seguir, né? Então, nós vamos falar hoje, a parte aqui é Mateus. Opa, Mateus. Tá sumindo minha caneta. Mateus 7. A partir do 13. Beleza? Então, claro, né? Vamos orar antes para que o Espírito Santo possa nos dar entendimento. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado pela internet, Jesus, que faz com que essa mensagem chegue a outras pessoas. E sem ti nada podemos fazer. Então, Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar entendimento da sua palavra, que o Senhor possa estar presente em cada lar, Senhor, ao qual as pessoas estão ali conectadas junto conosco, Pai. Se futuramente também essa pessoa estiver ouvindo, que o seu Santo Espírito possa falar e transformar cada coração. Jesus, muito obrigado por meus irmãos, muito obrigado por estar aqui, Jesus. E muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu a sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor enxergou lá na frente, olhou para nós e ensinou muitas coisas. Então, que o seu Santo Espírito possa nos conduzir à sua verdade, ao seu juízo, Pai. No nome de Jesus, amém. Beleza? Então, eu sempre falo, abra o seu caderno, sua Bíblia de um lado, um caderninho do outro. Hoje nós temos novidade aqui, vamos testar e ver se dá certo, beleza? Então, eu sempre anoto, então anote aí, né? Se você quiser fazer do seu jeito, tudo bem, mas se você quiser fazer igual ao meu também, o Renan, eu até vou pedir para ele deixar um pouquinho mais o tempo de tela aqui, né? Para que eles possam anotar, beleza? E é isso aí. Se quiser que volte também, vocês falam aí, eu volto para onde estava lá, a porçãozinha que estava escrito. Tá bom? Então, vamos lá. Então, diz assim, entrai pela porta estreita. Então, ele já está dando meio que uma indicação aí do que você tem que fazer, né? Entrai pela porta estreita. Aí, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, o caminho que conduz para a perdição é espaçoso, né? E largo, certo? E larga é a porta. E muitos os que entram por ela. Então, muitos os que entram por esta porta larga desse caminho amplo, certo? Porque estreita, vou colocar outra cor aqui, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz aonde? Para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, lembra que eu falei que Jesus vai fazer um apelo aqui? É tipo aquele sermão que você vai no culto e no final o pastor fala assim, levanta a mão quem quer voltar para Jesus, né? Quem levanta a mão quem quer aceitar Jesus, seu coração, tal. Então, Jesus vai fazer essa pergunta. E agora, existem 2 caminhos. Um é assim, o outro é assado. E você tem livre-arbítrio. Então, uma coisa que Deus sempre respeitou em nós, ele sempre deu para nós, né? É o livre-arbítrio. Então, ele não nos criou como marionetes, que ele foi conduzido da maneira que ele queria. Mas ele te deu o poder de escolha. Então, você pode escolher que caminho trilhar. Ele indica o caminho e fala, se você for por esse caminho é assim, se você for por esse caminho é assim. E aí você escolhe onde você deve ir, tá? Então, nós não podemos ser crentelhos, né? Ou chatelhos. Nós temos que respeitar as pessoas, entender que elas têm poder de escolha, elas podem querer ou não querer. Se Deus respeitar isso, quanto mais nós, né? E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ter o mesmo comportamento que ele, certo? Então, para de querer ficar pegando um machado, uma serra elétrica, abrir a cabeça das pessoas e colocar evangelho, porque não é assim que funciona. Beleza? Então, vamos ilustrar, tá? Então, ele vai falar que tem uma porta. Tava funcionando até agora, hein, Renan? Agora minha canetinha... Pera aí. Então, ele vai falar que tem uma porta, que ela é mais... Nossa, que porta bonita. Uma porta larga, certo? Uma porta larga, né?
Uma porta larga passam muitas pessoas, correto? Que ele vai falar, ó, muitos são os que passam ali, né? E que levam para a perdição. Então nós temos duas portas. Ou dois caminhos. Acho que foi. Dois caminhos. Não sei porque tá falhando aqui, não estava assim, mas beleza. Vamos lá. Duas portas, dois caminhos que você vai seguir, certo? Dentro de cada porta tem um caminho. Então, o primeiro que ele vai falar é o caminho largo. Eu vou ilustrar aqui, porque eu trabalho, o caminho onde eu trabalho chega um lugar que é a funila, né? Então, é meio que um atalho ali que você, sei lá, economiza uns 10 minutos, certo? E para passar ali nesse lugar tem uma ponte que só passa um carro. Um carro, certo? Então, para passar ali, primeiro você tem que, se tiver gente passando, você tem que esperar todo mundo passar para depois você passar. E quando você passa, você tem que tomar cuidado para não ralar o retrovisor, certo? Então, o que nós podemos, né, pensar disso? Que o caminho estreito, ele é um caminho em que, se você não tomar cuidado, facilmente você pode sair dele. Só há uma direção. Mas se você não tomar cuidado, você sai desse caminho. Entende? Então, vamos lá. Porta larga. O que tem nessa porta larga, gente? Né? Então, todo caminho tem o quê? Um destino, certo? Primeiro que essa porta larga, ela vai te levar para um caminho largo. E esse caminho te leva para um destino, certo? E aí ele vai falar ali o destino e como é que é esse caminho, tá? Então, nesse caminho, gente, muitos passam. Eu dei o exemplo agora de onde eu passo, mas se você pensar, por exemplo, numa marginal, nós somos aqui de São Paulo, né? Quantas pistas tem a marginal? Tem várias pistas. A marginal é toda sinalizada, não é verdade? Então, assim, você pode acelerar ali a 100 por hora. Agora é 100? Não lembro mais. Qual que é o limite agora? Acho que é 90 por hora? Né? Acho que na Expressa, né? Entende? Por exemplo, esses dias eu peguei a Fernão Dias, também tem várias pistas, né? Você pode dar 100 por hora ali e tal. Então, você pode ir rápido, é um caminho mais rápido, é um caminho que você pode trocar de faixa, certo? É diferente desse outro caminho que eu falei agora há pouco, porque eu tenho que passar naquela pontinha ali a 10 km por hora, porque se eu passar um pouco mais rápido, até menos eu acho, se a gente passar um pouquinho mais rápido, o volante foi um pouquinho pro lado, raspa o retrovisor, né? Então os retrovisores lá dos professores da escola são todos raspados, você sabe que eles vieram pela pontinha quando você vê o retrovisor raspado, inclusive o meu dos dois lados, certo? Então, olha só como esse caminho é fácil de andar, gente. Então, pensa lá, ó. Você tá lá, abre até a capota do carro, anda 100 por hora, você pode trocar de faixa, pode ir pro lado, pode ir pro outro, porque é um caminho fácil, é só você acelerar. Por que ela é fácil? Porque nele não há preocupação. E por que não há preocupação nele? Porque a sua vontade é feita. Vou fazer um outro comparativo a caminhos. Então pensa sei lá, numa manifestação. Tá aquela galera todinha lá na avenida, tomando a Avenida Paulista, lá todo mundo andando junto. Antes tinha a Marcha para Jesus, né? Enfim, tá todo mundo andando no mesmo caminho. Todo mundo, aquilo tudo cheio. Outro lugar também que tem uma porta, né? Metrô. Como é que é o metrô de manhã? Você precisa andar? Se você ficar parado, o que acontece? Você vai com a multidão te empurra. Então esse caminho é fácil andar, porque até você parado, você anda. É muito fácil andar aqui, entende? Então você vai no fluxo, você não desagrada ninguém, né? Você não bate de frente com ninguém. Você tá indo junto com a maré, entendeu? Aonde todo mundo vai, você está indo. Então,
É um caminho fácil de se andar. Só que ele tem um destino. E qual que é o destino dele? A perdição. Certo? Esse caminho fácil, ele vai te levar para um lugar. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ele vai te levar para um lugar de perdição. E por que que as pessoas... mas é o inferno? Sim, é o inferno. Mas não é só... O inferno é o destino finalzão lá, né? Mas, gente, o que é perdição? É a gente se entregar aos nossos desejos. Perdição é se entregar às nossas vontades. Porque Paulo vai dizer que o nosso coração não sabe pedir. E Tim Keller, né? Fazendo até uma menção honrosa ao Tim Keller, né? Que nos deixou essa semana. Quantos anos ele tinha? 70 aí? 72 anos. Foi um verdadeiro discípulo de Jesus que nos deixou um legado assim enorme, né? Para quem tá lendo Deuses Falsos, né? Deuses Falsos, Ego Transformado, acho que o Deus Pródigo também é dele. Então são livros que impactam, né? Que se você lê assim, tem outros que eu não li ainda, mas esses 3 que eu já li, eles impactaram a minha vida. Então, Tim Keller vai falar que o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Só que, no fim das contas, esses ídolos não são ídolos formados. Porque o grande ídolo somos nós mesmos. Porque o que nós pedimos para esses ídolos? Coisas para nós. Coisas que vão de encontro aos nossos desejos. Entende? Então, esse caminho é muito fácil andar. Certo? Só que Jesus, ele vai dar um outro caminho, né? Uma outra porta. Vou fazer de outra cor aqui. Vê se aparece aí, Renan. Uma porta azul, né? Porque leva ao céu. Uma portinha azul. Então, porta estreita. Eu não sei porque tá falhando, né? Estreita. Só que eu não gostei da minha letra. Porta estreita. Então, a porta estreita te leva para onde, Renan? Um caminho estreito. Então, a porta estreita te leva para um caminho estreito, tá? E como é que é esse caminho? Então, o outro, muitos passam. O outro, você vive como você quiser, certo? E esse pensamento de como você quiser é muito satânico, porque o lema das igrejas satânicas, por exemplo, é faz o que tu queres, né? E é o que Satanás faz com Adão e Eva, né? Então, se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai poder ter suas vontades e fazer o que você quiser, entendeu? Olha para dentro de si, e pisa, acelera. E o caminho estreito, não. Lembra que eu falei que o caminho... Lembra da pontinha lá? O caminho estreito só passa um. Né? Ele é muito assim... se você vacilar, você tá fora dele. Né? Então, o caminho estreito, ele é individual. Por que Jesus está querendo dizer que era individual? Porque naquela época, né, da época dos patriarcas e tal, e depois eles tiveram uma cultura em que eles viviam em família, eles viviam em tribos, né, que eles foram divididos em tribos, e eles criam que essa salvação era passada de geração a geração, né? Então, que quando passava, né, passava todo mundo. Quando eu era salvo, eu levava todo mundo, toda a minha família junto comigo, né? E aqui não é assim. O evangelho não é assim, né? Eu sei quem eu sou, que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu tento obedecer aquilo que o Senhor tem para mim, mas o meu filho Marcos, ele tem a vida dele. O meu papel é ensinar, certo? Mas ele vai poder escolher se ele vai querer seguir isso ou não. Entende? Então,
é individual. Por isso que fala, a salvação é individual. Não que eu tenha que me preocupar só com a minha salvação. Não é isso que Jesus... Os outros que, né, que vão pro inferno, né? Mas quando eles querem individual, é que eu preciso cuidar disso. Eu preciso ter certeza de quem eu sou, para onde eu vou e partilhar essa certeza, ok? Então, é um caminho individual, beleza? Só passa um, é um por vez, certo? E aqui tem riscos maiores. Lembra do metrô? 7 horas da manhã, horário de fluxo. Você está na porta. Aí o metrô tá quase chegando. Aí você lembra que você precisa ir no banheiro. E tá aquela multidão. E o metrô chega e abre a porta. Aí você quer sair para voltar pro banheiro. Como é que é? Todo mundo te empurrando e você indo contra esse fluxo. Então, quem anda pelo caminho estreito tá indo contra o fluxo. Quem anda pelo caminho estreito tá indo contra a multidão. Então, por isso que Jesus vai falar lá atrás, né? Bendito aquele, né? Bem-aventurado aqueles que serão perseguidos pelo meu nome, porque o evangelho, ele vai chocar você. O evangelho, quando você está vivendo ele, vai chocar as pessoas que estão ao seu lado. O risco de você ser cancelado é enorme, né? Aqui no Brasil não há ainda essa perseguição, né? Ainda há uma perseguição desse falatório, né? De mais verbalizada, mas em outros países é você realmente ir a encontro da morte, certo? Então, o risco por andar por esse caminho é muito maior. Lembra da pontinha, lembra de riscar o carro. Gente tem professor que risca o carro mesmo, assim, sai errado. Porque tem uma muretinha assim, ó, se você sair um pouquinho errado, você raspa o carro. E aí tem gente que nem acha que vale a pena mais pegar esse atalho, tá? Que você economiza uns 10 minutos de verdade. Mas tem gente que já desistiu de tanto ralar o carro ali, tá? Então, este caminho, você tá andando por ele, e quem já andou por ele antes? Jesus, porque ele falou, eu sou o caminho. Ele abriu o caminho pra gente, certo? Então, só que o risco de você desviar pros lados é enorme. Porque se eu não olhar para Jesus, eu posso desviar disso. Eu posso cair. Eu posso... Por isso que Paulo vai dizer, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Tá? Porque realmente é um caminho que não é sinalizado, né? Não é uma marginal lá que você vê placa para tudo quanto é lado, tem aquelas faixas pintadas, né? Não. O caminho estreito não é assim. Você não vai ver, você não vai ter essa facilidade, tá? E, né? É ir contra o fluxo mesmo. Ir contra o fluxo. Certo? Aí você vai falar, Ayrton, mas ele tá mandando escolher. Se a gente for inteligente, você vai escolher o caminho largo, claro, né? Porque se você olhar para o caminho, se você olhar para o processo, qual que é mais fácil? Qual que é mais atraente? Qual aquele que você vai colocar o óculos escuro, abrir a capota do carro e acelerar 100%, né? 100 por hora, 200 por hora. Todo mundo vai te ver. E todo mundo vai te ver. E todo mundo tá junto com você acompanhando. Esse é muito fácil, né? Então, pela lógica, nós escolheríamos o quê? Um caminho largo. É aquele caminho que você para e todo mundo te empurra, porque tá fácil, tá todo mundo indo para lá, ok? Só que Jesus também vai dar um destino para o caminho estreito. E o destino? O destino é a salvação. Quem estará lá no fim desse caminho? Jesus. Então, se eu olho pro caminho, muitas vezes vamos escolher o caminho largo. Mas se eu escolho para quem está no fim do caminho nos esperando, se eu olho para o produto final, se eu olho para quem está lá, ó, lá no destino, né? Quando você liga o GPS, tem aquele pontinho, né? Quando você vai chegar, aí você vê a cruz ali, falando, não, aí ele vale a pena. E é por isso que o Livres para Adorar tem a música que vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo, porque vai valer a pena. Porque você vai se encontrar com o seu Jesus.
né? Você vai ter uma nova vida, você vai ganhar um corpo glorificado. Então, é olhar para o fim. Então, o discípulo, o que Jesus está falando assim, ó? Então, faça escolha. Você pode escolher o que todo mundo está escolhendo, que é o fácil, ou você escolhe o que é mais difícil. Mas a recompensa daqueles que andarem nesse caminho estreito é muito maior. Todos eles vão ter uma recompensa eterna, certo? Foi você que tá falando pra mim, né? Que quem morrer também vai ganhar um corpo incorruptível, né? Todos que morreram vão ter. Todos que morreram vão ter um corpo corruptível, né? Quem for condenado vai ser condenado com o corpo incorruptível. Exatamente. Todos que forem condenados, para quem não ouviu, vão ser condenados com esse corpo, porque eles vão sofrer eternamente. Se ele tiver um corpo perecível, ele não vai aguentar, certo? Então, todo mundo vai ganhar esse corpo, mas aqueles que estarão com Jesus Cristo, né? Aqueles que estão em Cristo, né? Vão viver eternamente com Ele, né? Então, olhe para o final. Olhe para quem está te esperando no final desse caminho, que é Jesus Cristo. E aí, qual o caminho que você escolhe? Então, queria que você escrevesse aí, né? Participa do chat. Que caminho você vai escolher? Só que lembrando, esse caminho não é fácil. Você não vai poder dizer, assim, nossa, Wellington, você falou para me escolher e agora eu tô sofrendo. Tá difícil, não tô aguentando. Muitas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar. Quem é antigo aí entendeu a referência. E vai acontecer isso mesmo. Por quê? Qual que é o objetivo de Satanás? Ele te mostrar uma vida mais fácil mesmo. Uma vida sem sofrimento. O Hakuna Matata, né? Satanás está ali para te mostrar que é fácil, que é lindo viver, né? Que é lindo você ir atrás dos seus sonhos o tempo inteiro, né? Só que Jesus veio para ensinar o contrário, né? Jesus veio para ensinar que nós temos que viver os sonhos de Deus. E o sonho de Deus é ter essa família. O sonho de Deus é vivermos em unidade, né? Em sermos essa família e todos parecidos com o primogênito, que é o seu filho Jesus. Amém? Então, se você não escreveu ainda, escreva para o mundo ver. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro. Hoje eu estou inspirado com música, hein? Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir? Te amo. Então, né, através do seu comentário, diga isso a Jesus, né? Que caminho eu escolho? Faça essa escolha, beleza? Vamos lá. E aí Jesus continua, certo? Então, ele falou sobre essa escolha que nós temos que ter, né? Eu só escrever mais uma frase aqui para você escrever aí, tá? Vamos lá. Canetinha, vamos lá, me ajuda. Aí. Ó. A motivação não está no caminho, mas no destino. Certo? Então, nossa motivação não é no caminho. Se ele é bonito, se você vai ver árvore, se vai ser, né, muito bom. A nossa motivação está no destino, que é lá que nós vamos se encontrar com o nosso Jesus, beleza? Deixa eu só tentar descer um pouquinho aqui. Bom, é assim mesmo. Bom, vamos lá. A próxima parte que Jesus vai falar, né, que todo mundo conhece, né, é Mateus, aí continua no 7, só que nós agora vamos do versículo 15 até o 23, beleza? Vamos lá. Acompanha comigo aí. Acautelai-vos dos falsos profetas. O que é cautelar, Renan? O que é cautelar? Prestar atenção. Presta atenção, toma cuidado, né? Olha para os lados. Se você não se acautelar atravessar uma avenida, você pode ser, falando em caminho, né? Atropelado. Olha para um lado, olha para o outro. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Tá? Vamos parar aqui só até os lobos roubadores, certo? O que Jesus está dizendo aqui? Antes ele falou sobre porcos e ele falou sobre cães, né? O Vitor falou sobre isso a semana passada. Sobre cães e sobre lobo, e sobre porcos. Esses dois animais eram de fácil identificação, porque eles não se camuflavam. Né? Todo mundo via que o porco era o porco, que o cão era o cão, que ele latia e que ele rosnava, enfim. Todo mundo via quem era quem. Só que agora ele vai falar sobre um lobo, certo? E o que o lobo faz, né? O lobo se camufla. Que é o que ele está dizendo aqui, ó. Eles vos apresentam disfarçados em ovelhas. Tem até uma imagem muito conhecida aí na internet. Você colocar aí, lobo com pele de cordeiro. E tem esse ditado também, né? Você vai ver aí um lobo e ele com a pele de cordeiro em cima, né? O que acontecia? Esses lobos ficavam entre as ovelhas, tá? E eles andavam junto com as ovelhas iam para a direita, eles iam. Para quê? Para que eles não fossem detectados pelos pastores. Só que a hora que o pastor saía, né? A hora que o pastor virava as costas, ou à noite, eles atacavam o rebanho, certo? Então o que acontece? Ele está falando aqui que esses falsos profetas, eles vão estar disfarçados, eles vão falar coisas bonitas. E a gente tem que pensar no caminho agora. E assim, gente, o que esse pastor, né? O que esse falso profeta, que hoje em dia a gente chama de, né, tudo é pastor na nossa época, eles vão falar o quê, gente? O discurso desses caras é sobre o quê? O caminho largo. Ele vai afagar o teu ego. Ele vai te colocar lá em cima. Ele vai falar que você é o centro do coração de Deus. Quem entendeu a referência também, não precisa escrever, tá? Só fica pra você aí, beleza? Então, ele fala o que você quer ouvir. Por quê? Eles estão disfarçados. Quem está disfarçado quer o quê? Enganar. Olha só o que Jesus estava vendo há 2023 anos atrás, um pouquinho mais, né? Olha o que ele estava vendo. Ele estava vendo que muitos desses pastores haviam de querer enganar as ovelhas. E ele também vai dizer que no fim dos tempos, o que vai aumentar? O engano. Então muitas pessoas vão estar seguindo a Deus, vão estar falando de Deus, mas estarão enganando. Elas estarão usando o nome de Deus para enganar outras pessoas. E muitos, a palavra de Deus diz que muitos serão enganados. Certo? Então Jesus está falando para a gente tomar cuidado, porque este profeta aí, este falso profeta, esse falso pastor, ele vai sempre falar do caminho largo. Vamos falar algumas coisas, né? Tipo assim, falar o que você quer ouvir, né? Tipo assim, eu quero fazer uma tatu. Aí eu vejo 99 pastores dizendo que não pode. Só que aí eu encontro um que fala, vai e faz, meu. Faz o que seu coração manda, vai lá, tal. Ele vai pegar uma passagem na Bíblia, vai te provar, e aí você vai lá e faz. Outra coisa, 99 pastores dizendo sobre dízimo, né, de uma forma correta. Aí vai ter um que vai falar que você não é bem assim, que você não tem que fazer, você não tem que ofertar. E aí você vai se apegar onde? Naquele que falou. Correto? Que você queria ouvir. Né? Quantas vezes você quer pegar um conselho e você fala com 20 pessoas, 19 falaram pra você não fazer, aí um falou, vai lá e faz, acho que vai dar certo. Aí você vai e faz. Então o que o nosso coração quer ouvir? Lembra que ele é uma fábrica de ídolos, né? Então ele quer ouvir, ele quer ser alimentado, tá? Então eu vou colocar aqui, né? Fala o que queremos ouvir. Então, o que ele vai falar aqui no seu coraçãozinho, né? Então, ele vai falar sobre o quê? Prosperidade.
Ele vai falar sobre bênção. Ele vai falar sobre cura. E agora, eles são chamados também de coaching, acho que é assim, coaching. Tá? Isso aqui foi um termo que, gente, ele não é ruim. Muitas empresas têm para motivar as pessoas e tal. Só que nós temos uma habilidade de transformar aquilo que é bom em coisa ruim, né? Em ídolo, certo? E esses caras vão fazer o quê? Eles vão afagar o teu ego, né? Timothy Keller fala, ego transformado. E para você transformar um ego, né? É fácil. Você vai com a sua vontade? Não. Você não vai fazer a sua vontade, certo? Só que esses caras vão falar que não. Que você não tá tão errado assim. Esses caras vão falar que você é a cereja do bolo. Esses caras vão falar que você é a última bolacha do pacote. Para você se sentir super importante. Que tudo dará certo. Tá? Então, essas são as ciladas, né? E com certeza vão aparecer outras, e já apareceram outras durante a história. Tô falando das que são mais... que são mais atuais, né? Então, aquele cara que cura, que passa o terno e todo mundo cai e fica curado. Aquele cara que ora e faz o outro comer grama. Aquele cara que... E olha só, nós somos tão arraigados nessa cultura... que pode ver, toda vez que um pastor vai falar assim, agora a benção apostólica, qual é a postura da igreja? Receber. Tipo, seu barriga, né? O Vitor usou referência de Chaves semana passada também. Seu barriga, paga o aluguel. Tipo, Deus, paga o aluguel. Você tá me devendo 12 meses de aluguel já, viu? Vocês estão entendendo? Então, olha só a postura, como nós já estamos, essa cultura foi entrando, e hoje é muito normal, né? Então eu acho que, por exemplo, a Bíblia fala sobre bênçãos, e muitas vezes eu acho que essas bênçãos são coisas materiais. Essas bênçãos são coisas que Deus vai derramar pra minha vida, sabe? Aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, certo? Da Luzia falou há 2 semanas atrás, isso eu preciso ou eu quero? Eu preciso de 20 pares de tênis? Eu necessito disso mesmo, será? Ou é só mais um, porque eu preciso afagar o meu ego, né? Então, esses caras vão falar tudo isso pra você. Só que Jesus tá falando o quê? Toma cuidado com eles. E Jesus também, naquela época, gente, pastor era uma profissão. Não era líderes de igreja, certo? Naquela época, pastor era uma profissão. E Jesus, muito sabiamente, sempre utiliza de coisas que existem, correto? Então, vamos lá. O que eram os pastores, certo? Nós tínhamos 3 tipos de pastores. Pastores. Ele vai falar sobre... Vai falar não. Haviam 3 tipos, certo? Então, tinha o primeiro, que era o mercenário. O que esse cara fazia? Esse cara roubava a ovelha dos outros e vendia. Então, ele era um quê? Um golpista. Certo? Golpista. Ó, qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque Jesus já vai na lata, ele sabe de todas as coisas. Então, esse tipo de pastor era o mercenário, aquele lá que olhava a ovelhinha do outro, o outro dava bobeira e ele roubava. Ou ele matava ovelhas de alguém para vender para ele essas ovelhas. É tipo seguradora, né? Que antigamente tinha essa máfia aí, não sei como é que tá, né? Mas enfim, que vai lá e some com o carro das pessoas e, enfim, para você ser obrigado a fazer um seguro da próxima, né? Ou quando você não pagava mais o seguro, seu carro milagrosamente também desaparecia, correto? Então, mercenário. Então, existem pastores golpistas, gente? Com certeza, tá? Foge deles. A gente já vai aprender com Jesus como é que identifica, certo? 2. Existiam pastores contratados. O que esses caras faziam? Quer que eu cuide das suas ovelhas lá? Eu cobro tanto, tal. Beleza. Então ele cuidava das ovelhas que não era dele. Só que quando a gente cuida de algo que não é nosso, quando o mal aparece, o que esses caras faziam?
Eles fugiam. Desapareciam. Desapareciam, que eu coloquei aqui, quando o perigo surgia. Certo? Então, o que acontece? Tava lá cuidando, apareceu alguém, é tipo os fanelinha. Ô, posso olhar seu carro? Aí você fala, não, olha aí. Só que aí alguém vem roubar o carro, armado, sei lá, e o cara sai correndo, certo? Então, vamos lá. E tínhamos o terceiro tipo, deixa eu colocar outra cor. E temos o terceiro tipo. O terceiro tipo era o amoroso. Certo? Então ele dava a sua vida pela ovelha, certo? Entregava a sua vida. E esse é o bom pastor. Esse bom pastor é aquele que ama a ovelha, não aquilo que ela pode oferecer, mas ele ama a ovelha porque a ovelha é dele. Então eles entregavam a sua vida por essa ovelha, tá? Então o que acontece? Jesus está aí colocando 3 tipos, né? Então existiam 3 tipos. Eles vão falar, ó, eu tô te explicando para você fugir desses caras porque vai dar ruim, tá? E aí ele vai falar agora como a gente reconhecer, como reconhecê-los. Como se reconhece um falso profeta? Ele vai falar aqui, ó, se reconhece pelos seus frutos, ó, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Tá vendo, ó? Nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois... Está dando destino de novo, tá? Para quem não dá bom fruto. Olha lá. Ó. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. De novo ele vai repetir, ó. Pelos frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ó, aquele que faz o quê? A vontade. Então, primeira coisa... né? Como reconhecer esses caras? Pelos frutos. Então, olha para esse cara. E outra coisa, o que é o fruto, gente? Fruto é fazer o quê? Vontade de Deus. Porque ele vai falar aqui em cima, ó, aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, quem faz a vontade dele está produzindo bons frutos. Aquele que não faz a vontade de Deus está produzindo maus frutos. Beleza? Então, ou seja, gente, aonde que você vai ver isso? Na Bíblia. Correto? Então, quem faz a vontade de Deus não vive para si. Quem faz a vontade de Deus não vive para si mesmo. Se você vê os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Tem sentido ter esses frutos para viver para mim mesmo? Por que eu tenho que ser manso? Porque se o Renan vier atirando pedra em mim, eu não vou atirar pedra nele de volta. Por que eu tenho que ser longânimo, ou seja, tardio em irar-se? Porque se o Renan ficar fazendo piadinha de mim, ele fez 1, 2, e na terceira eu dou um murro na cara dele? Não, eu tenho que me segurar. Eu tenho que ser tardio em irar-se, ok? Então, os frutos do Espírito é para que eu conviva bem com você.
Os 10 mandamentos. 2 é para você e Deus, e o resto? Para todo mundo. Né? Não furtarás, não matarás. Quem que você vai matar? Né? É isso. Então, Jesus está nos ensinando a viver o quê? O Vitor falou isso a semana passada sobre comunidade. É viver em comunidade, ok? Se eu tiver os frutos do Espírito, desenvolver e fazer a vontade de Deus, né? Então, se eu faço a vontade de Deus, eu produzo frutos do Espírito que vão me fazer o quê? Ter um convívio melhor com os meus irmãos. Porque é isso que Jesus queria, né? Que Deus quer. O plano de Deus é esse. Ser uma família, certo? E, segundo, pela mensagem. Para eu detectar que o cara tá falando heresia, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer as palavras de Deus. O que você está fazendo aqui é um investimento de tempo. Então você está sendo armado. Você está sendo o quê? Você está armando um escudo na tua família, no seu coração, para quando vier uma palavra ao contrário disso, você se proteger. E também, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir para você ter certeza do que eu estou falando aqui não é para te enganar. Por isso que nós temos o quê? Que ter um relacionamento com Deus, conhecê-lo na sua intimidade, saber quem é meu Pai. Vamos falar sobre engano. Então, por exemplo, se entrar alguém na minha casa, igualzinho a mim, será que a Jéssica vai cair? O cara pode ter uma estética parecida com a minha, né? Usar uma barbinha, né? Usar um óculos, ser mais fofinho, né? Ele pode parecer comigo, mas a Jéssica não vai cair. O Marquinhos não vai cair, porque eles me conhecem. Eles conhecem a minha voz, eles sabem quando eu fico, quando eu gosto, eles sabem a minha ação quando eu não gosto, eles sabem o jeito que eu falo, eles sabem o jeito que eu durmo, eles sabem o jeito que eu brinco. Por que eles não são enganados? Porque eles me conhecem. Então, como é que a gente não é enganado? Conhecendo Jesus de verdade. Por exemplo, quem trabalha com dinheiro. Você sabia que quem trabalha com dinheiro não é treinado com nota falsa? Quem trabalha com dinheiro é treinado com nota original. Porque ele sabe todos os detalhes de uma nota original. Quando ele pegar qualquer falsa, ele vai descartar. Entende? Então, como é que você se protege disso? Conhecendo a palavra de Deus. Né? Se relacionando com Deus. Sabendo quem é seu Pai. Certo? E terceiro, pelas suas influências. Olha para a multidão que está seguindo ele. Olha para as atitudes da multidão que segue ele. Olha para as pessoas que estão ali comunhando com ele. Vai dizer muito sobre quem ele é. Certo? Então, você tem que ficar ligado, ficar esperto. Eu não estou dizendo, Jesus falou, acautelai-vos. Então, como é que se acautela? Sabendo e me armando e me protegendo. Para quando vier alguém, eu saber me defender. Beleza? Bom, vamos continuar aqui, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelemos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, ele vai falar para todo mundo ouvir. Olha aqui, ó. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Ele não vai chegar no canto e falar assim, mano, eu não te conheço não, hein? Vamos ser um cético, vem aqui, ó. Você não vai entrar não. Não, ele vai falar para todo mundo ouvir, ó. Sai fora, porque eu não conheço você. E presta atenção que esses caras, olha só, eles vão profetizar, eles vão expelir demônios, eles vão fazer o quê? Muitos, não são poucos. Eles farão muitos milagres. Então, galera, amados, irmãos, presta atenção. Esses caras vão fazer coisas que outras pessoas não fazem. Vai chegar um demoniado lá, ele vai expulsar. Vai chegar alguém lá numa cadeira de roda e ele pode curar. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está falando.
Aí você fala pra mim, mas Wellington, como que uma pessoa dessa que vai contra o evangelho ainda consegue fazer isso? Eu só tenho uma resposta pra te dar, pela misericórdia de Deus, que viu aquela pessoa ali e ele permitiu que aquilo acontecesse para aquela pessoa fosse curada ou aquele demônio saísse, certo? Mas o que Jesus está dizendo aqui, ó, o fruto não são manifestações espirituais. O fruto não são manifestações públicas do que esses caras podem fazer. Então você tem que olhar para onde? Para o fruto. Tem que olhar para o discurso que ele tem. Você tem que olhar se tudo bate. Então lembra da nota de dinheiro? A mesma coisa. Quanto mais eu conheço a Deus, menos sou enganado. Então eu tô aqui fazendo um convite para você. Pega a sua Bíblia, pega um bom livro. Wellington, eu não sei... Procura um de nós aqui, tem o Renan, tem a mim, tem a pastora Cida, tem o Bruno, tem muita gente aqui, o Eduardo aqui na nossa comunidade que pode ajudar você. Mas, Wellington, eu não sou aí da família de vocês, como é que eu faço? Manda nos comentários, a gente sempre responde. Que livro você me indica pra tal coisa? O que eu posso ler agora? O que é bacana? A gente vai indicar pra você algumas coisas boas. Claro, primeira indicação, leia a Bíblia. Certo? A primeira indicação é ler a Bíblia, porque esses livros que nós vamos indicar para vocês, eles estão baseados na Bíblia. Então, o nosso, não é com obrigação, porque nós não somos obrigados a nada, entende? Mas, pô, se eu amo, eu conheço. Não tem como dizer que eu amo a minha esposa Jéssica se eu não busco conhecê-la. Eu não posso dizer que eu a amo se eu não busco conhecer. Se eu não sei o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, esse relacionamento nos vai levar a um lugar em Deus e que nós não seremos enganados. E que lembra que a gente falou? Olha pro final. Quem tá no final te esperando no caminho? É Jesus. Então vale a pena. Passe pelos espinhos, passe pelas pedras. Você vai machucar a pedra, você vai ralar o joelho, você vai... Mas eu não importo. Lembra que Paulo diz, né? Paulo também é brilhante nisso, né? Porque também é o Espírito Santo ali falando. Mas ele fala, eu olho pra onde? Pro final. Pra onde que um atleta olha? Um corredor de 100 metros, tiro rápido, a prova acaba em menos de 10 segundos. Ele olha pra onde? Ele olha pro lado? Deixa eu ver se o cara tá me passando. Se ele olhar pro lado, o outro passou. Ele foca no final. Ele olha pra linha de chegada e cruza. Ele só olha pra frente. Então, amados, eu tô te convidando a olhar pra Jesus. Eu tô te convidando a olhar pra frente. Que o Espírito Santo possa te indicar esse lugar. Que ele possa te falar, é ali, ó. Olha pra Jesus. Olha pra ele. Você vai ver lobo do seu lado. Você vai ver problema, você vai ver porco. Você vai ver... Ele tá falando, ó, no mundo você vai passar por um monte de coisa. Você vai ver um monte de coisas, mas não olha pra essas coisas. Olha pra Jesus. Olha pra ele. Porque vai valer a pena mesmo. Como diria Juliano Som, vai valer a pena mesmo. Beleza? Então, galera, conta com os comentários aí o que você espera, quem que você espera ver no final do caminho. Digita aí. Para onde você tem que olhar? Para o caminho ou você tem que olhar para quem está no final? Certo? Então, é isso, né? Jesus aqui está nos mandando ter uma escolha de caminho, qual que você vai seguir, e ele está nos ensinando a nos proteger destes lobos que estão aí sendo usados pelo inimigo, né, por Satanás, para nos tirar desta família tão maravilhosa que Jesus se sacrificou para que nós pudéssemos hoje fazer parte, beleza? Fiquem com Deus. Então, vamos orar para finalizar e que o Espírito Santo possa te dar esse direcionamento, amém? Pai, muito obrigado por este momento aqui, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por nos indicar o caminho, que nós possamos fazer a escolha certa, que nós possamos trilhar esse caminho ao qual o Senhor nos preparou, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida, e só chegaremos ao nosso Pai pelo seu caminho, Pai. Então que nós possamos andar e trilhar esse caminho, no nome de Jesus, por mais que seja difícil, Pai, que seu Santo Espírito não nos deixe esmorecer, mas que nós possamos caminhar até o final, que possamos olhar para a linha de chegada, Pai, no nome de Jesus, amém. Gente, então ficamos por aqui, tá? Semana que vem é o último, né? É o último, chegou ao final. Vamos falar sobre o tolo que construiu a casa, né? Na areia e a rocha. Tem muita coisa bacana por aí. Espero você a próxima semana. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!